Vamos lá então, né? Vamos iniciar. Vanessa, como é que você está aí, Vanessa? Dá para fazer. Então faz pra gente então a prece inicial e a página então. Primeiro a prece, depois a página, primeiro a página, depois a prece. A prece depois a página. Que a gente geralmente estende um pouco mais nessa daí, né? Então vamos lá. Mestre Jesus, te agradecemos imensamente por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos aqui em comunhão para ampliar os nossos conhecimentos, o nosso entendimento a respeito da tua doutrina, Senhor. E nos auxilia, Senhor, a colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Ilumine a todos nós, aqueles que não puderam participar hoje, que o Senhor também leve toda essa sabedoria, todo esse entendimento para eles, Senhor. Que assim seja. Com esta prece pedimos, Senhor, para darmos por iniciada a reunião do estudo da noite de hoje do Livro dos Médiuns, segundo a tua paz e harmonia. Que assim seja. Então vamos lá. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 62, 62, editora FEB. 62, Parentela. E disse-lhe: sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos, capítulo 7, versículo 3. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes, com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno, sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicência e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, estimulando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Nem vou comentar nada. Pode comentar qualquer coisa, fica à Não, vontade. porque eu vou ficar aqui muito tempo. Não, Ah, tá, é tá. muito para mim essa página. Ah, tudo bem, mas se quiser interromper, fica à vontade. Pode interromper e a gente vai avançando, tá bom? Vamos lá. Essa página é uma página difícil, né? Não tem página fácil com Emmanuel. É uma página bem complicada. Porque sempre nós vamos observar que depende de como está o coração do leitor. Se o coração do leitor está ferido, maltratado, em frangalhos, devido a inúmeras, né, brigas, discussões, contendas no lar, alguém poderá observar e vai tentar classificar. Então,
eu posso escolher quem eu quero constituir como família. Eu posso escolher também, igualmente, quem eu considero como parentela. Só que a página não está falando isso. A página está falando que o processo é uma construção, né? As primeiras ferramentas do coração, tem uma página até muito linda do livro Boa Nova, Jesus no Lar, que ele fala sobre isso, né? Pedro estava todo zangado, revoltado, porque os parentes brigaram com ele, porque ele não estava trabalhando nas atividades da família, que ele não estava se dedicando 100% do tempo para aquelas atividades. Como assim gastando tempo de outros, do seu tempo disponível para gastar com outros afazeres que não sejam com a própria família? Então, sempre houve isso na história, isso não é novo. Isso data de milhares e milhares de anos, né? Temos uma ideia de posse sobre a consciência alheia e como que a consciência alheia tem que funcionar para com a nossa. Nós temos uma espécie de ritual de convivência em que nós classificamos como as outras consciências que nos cercam mais próximas devem funcionar com as nossas. E isso é um problema sério, porque a gente se torna grandes cobradores, mas péssimos executores. Eu vou me fazer mais claro daqui a pouco. Então, nessa página, onde essa historieta, né, em Jesus no Lar, Pedro chega revoltado em casa. Bufando, cuspindo fogo. Tinha acabado de brigar na via pública, né, na rua, com os parentes dele, com o primo, com o genro, com não sei quem, saiu brigando com todo mundo. E ele chega para o Cristo, né, no fim do dia, na casa de Simão Pedro, quem estava lá? Jesus, somente isso, Jesus de Nazaré. Estava na casa dele. E ele pega e conta. A situação chega lá todo esbaforido, zangado, e conta tudo o que aconteceu. E Jesus pergunta, mas eles te acusaram disso? Eles me acusaram disso, de vilipendiador, né, de esbanjador dos recursos da família, que eu não sou trabalhador, que eu isso, mas eu botei cada um deles nos seus devidos lugares. Porque Jesus perguntou, né? Como é que você reagiu? O que você fez? Eu botei cada um deles nos seus devidos lugares. Meu primo, meu sobrinho, não sei o quê, é um grande exemplo de suvinice. O outro é isso, o outro é aquilo. A historieta todinha está narrando dessa forma. Foi um fato, isso aconteceu. Ou seja, ele está mostrando ali a dinâmica complexa da parentela. Isso não quer dizer que sejam familiares. Nós vamos entender isso mais para frente um pouquinho. E o Cristo pega e pergunta, mas como que você reagiu? Ele estava revoltado, fez isso, fez aquilo outro, todo zangado, mostrando como ele reagiu para com os convivas, né, mais próximos, que nós chamamos agora na atualidade de parentela. Eis que o Cristo, então, né, para um pouco, observa que ele estava muito zangado e pergunta, mas numa obra, numa construção, o que faz as pessoas numa obra, numa construção? E aí Pedro logo responde todo ríspido. Eles trabalham, ora bolas, né? Eles trabalham, já estava alterado. Ele já estava com o domínio da cólera. O sentimento já tinha tomado completamente. O vulcão explodiu, já era, né? Agora é só larva, para tudo quanto é lado. Eles trabalham, E aí Jesus continua perguntando, mas eles trabalham com o quê? Ora, com ferramentas. Ok. E aí eu continuo. O que faz o carpinteiro? Ele faz isso, trabalha. Com o quê? Com formão, com enxó. E foi falando sobre as ferramentas. Eis que o Cristo pega e fala. Na construção dos sentimentos, a parentela imediata são as ferramentas do seu coração. Use-as com moderação, saiba usá-las corretamente. Não no sentido de utilitário, né? Não no sentido utilitarista. Saiba compreender como que aquela ferramenta lhe foi disponibilizada na Terra. Porque foi planejado alguma coisa ideal de como você lidar com situações adversas.
Então, é lógico que vai existir constrangimento, é lógico que vai existir acusação, é lógico que vai existir dificuldade de convivência. Tem pessoas que se você botar, vou dar um exemplo chulo, bobo, né? Um exemplo que nem tem fundamento, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Tem pessoas que você vai conviver que é um fenômeno muito engraçado. Quando eu era criança, as pessoas tinham esse hábito. Você vai jogar futebol na rua, né, no paralelepípedo, daí você bota seu chinelo lá de lado, né, no cantinho. Aí você não botou alinhado, alguém pode vir reclamar. Poxa, por que você não botou alinhado aqui? Ué, porque eu quis só jogar o chinelo aí. Não, por que você não bota arrumado? Aí no dia seguinte você bota arrumado. Aí a pessoa, por que você arrumou o chinelo? Por que você não só jogou o chinelo como todo mundo? Aí você olha para a mesma pessoa e pensa, não é possível que a pessoa está me perguntando isso. E parece que é até um tipo de provocação. Mas isso em todos os detalhes da vida. Existe uma coisa esquisita no dia a dia da convivência. Isso vai acontecer com a toalha, isso vai acontecer com uma blusa, com uma camisa. Todos os objetos de uma casa, do nada, passam a ser mais importantes do que a outra pessoa, ou do que as pessoas dentro da casa. É uma coisa estranha. E todos vão conseguir explicar e justificar a forma por que estão reagindo e agindo dessa maneira. As pessoas vão dizer, eu estou, né, movimentando as possibilidades para manter a casa mais arrumada possível. Aí todos vão concordar. Tá certo, certíssimo. O problema não é qual é o objetivo, o problema é como. Como apontamos e cumprimos esses objetivos. Será que estamos realmente tratando uns aos outros com a verdadeira deferência que uma alma possui para com outra, mesmo se fossem estranhos? E o pior, às vezes as pessoas, quando são estranhas na rua, estranhas no trabalho, se tratam melhor do que dentro de casa. É uma coisa surpreendentemente incrível. Então, o tema afabilidade e doçura é até de estranhável, né? Você chega assim, você está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí você vai avançando nos capítulos, vai avançando nos capítulos. De repente, do nada, no meio do texto, falando de diversas bem-aventuranças, eis que surge, lá nos tópicos tratando mais especificamente da bondade, né, da benevolência, eis que surge um capítulo inteiro dedicado à afabilidade e doçura. Gente, todo mundo estranha isso, né? Vocês costumam fazer isso. Deixa eu ver o que tem nesse livro e o que não tem. O que tem no Evangelho do Espiritismo que eu gostaria que tivesse a mais e não tem? E o que tem a mais e que está diferente? Cada capítulo, basicamente, é uma bem-aventurança. Eis que, do nada, afabilidade, doçura. E você fica assim, por quê? Né? Por que que... Aí depois você começa a perceber que ele está querendo dizer o seguinte, cuidado, você tem um temperamento em que você não tenta trazer no seu temperamento uma forma mais amigável e mais bondosa ao falar, ao pensar, ao imaginar os cenários. A pessoa pensa, nossa, olha só aquilo ali, fulano foi tão ruim, tal situação foi tão perversa. Mas você consegue imaginar alguma de maneira contrária? Um julgamento não perverso, um julgamento não ruim. Talvez a pessoa esqueceu, talvez a pessoa estava distraída, talvez a pessoa estava preocupada com outros afazeres e não dando conta de lidar com tantas preocupações, deixou de prestar atenção nessa, o qual somente você prestou atenção, mas talvez as outras 37 obrigações a pessoa cumpriu com tanto carinho e desvelo, mas somente a 38 ela deixou por fazer ou não fez coerentemente. Seria sensato a gente tecer julgamentos e comentários apressados, quase qualificando a pessoa como infeliz, improdutiva, ruim, perversa. Então, a página toda, na verdade, ele está falando mais sobre quem está lidando com a parentela. Ele não está falando da parentela em si. Ele está falando como que você estabelece no elo de convivência, o seu mundo íntimo, como que o seu mundo íntimo interage com os outros, como que você percebe os outros. Porque muitos vão falar assim, poxa,
Mas eu gosto muito de, né, fazer minhas meditações, botar uma música ali espírita para tocar, ficar calminho e não sei o quê, ou assumir algumas tarefas espíritas, não sei o que, isso aqui lá. Aí eu chego em casa com uma pessoa que às vezes não é espírita, ou por vezes uma pessoa que não é religiosa, e a pessoa me cobra, me julga, me condena, me pressiona. Isso acontece também. Isso faz parte da parentela. Você não tem opção de não estar interagindo com aquela pessoa. É uma ferramenta compulsória que nós vamos ter que conciliar com o mundo íntimo que queremos esposar realmente um vínculo. Você quer manter vínculo com que tipo de sentimento? Um sentimento de bondade, de fraternidade, de compreensão? Ou um sentimento em que todos à sua volta têm que enxergar grandeza em você? Ou é você que tem que gerar grandeza ao seu derredor? Não existe grandiosidade em quem não gera grandeza. Não existe zelo extremo em quem não se sacrifica. Não tem sentido. Não adianta você chegar lá numa pia cheia de louça e falar o seguinte: poxa, ninguém lava louça aqui nessa casa, não? Ué, você pode chegar lá e falar o seguinte: hoje eu irei contribuir para com o coração de todos. Aí você começa a lavar a louça, sem falar mais nada. E você lava sorrindo, você lava feliz, e lava cantando. E aos poucos você vai contagiar as pessoas a não sentir aquela atividade como um ato horrível. Poxa, ninguém vai tirar o lixinho do banheiro? Só eu que vou tirar? Olha só, o lixeiro está fedendo. Ninguém tem nariz aqui não, hein? As pessoas podem chegar a esse extremo. Eu estou falando de coisas que eu já testemunhei, tá? Eu não estou falando do meu lar, nem do lar de ninguém. Eu estou falando de situações que eu já testemunhei. E fica um cobrando o outro, uma cobrança, quase que um chicote sistemático. A questão é, você está denunciando como está o seu mundo íntimo. Você está denunciando quais são os reais valores que você está abraçando. Porque se você estivesse abraçando outros ideais, outros sentimentos, você estava ali num esforço sistemático para garantir que você não agiria mais assim, para que você não reagiria mais assim. Ah, mas aí eu vou virar escravo. Alguém pode pensar isso, né? Eu acho que de repente várias pessoas já pensaram aqui isso. Ah, então quer dizer que eu vou virar escravo dos outros? Eu vou ficar trabalhando para os outros? Então, não é que você vai virar escravo, você vai virar um servo. Existe uma diferença muito grave, muito distinta entre escravo e servo. O escravo, ele não pode optar no que ele está fazendo. O servo, ele opta em fazer o melhor que ele quer fazer para aquela atividade que é remunerada. Todos que são assalariados são servos. Todo mundo serve a alguma atividade e recebe um salário. Recebe um valor, recebe um pagamento por uma tarefa, por um mês, por 2 meses, não importa. Recebe o valor, não recebe? Só que a qualidade que você exerce a tarefa é a escolha do servo. Então tem péssimos servidores, péssimos profissionais, como tem aqueles excepcionais, são excelentes profissionais, que se esmeram e se empenham em exercer da melhor maneira possível, mas a sistemática é a mesma. Seja executando num trabalho remunerado ou numa atividade da casa. No fundo, todos nós temos que nos empenhar querendo dar o nosso melhor. Né? Você pode chegar lá, lavar a louça muito mal, porcamente, largar tudo gorduroso lá e meter o pé. Terminei. Agora eu posso ficar à toa sem fazer nada. Então, a gente tem que... Esse é um dos temas mais chatos da obra, o ser consciente, né? O ser consciente de Joana de Ângeles, que a gente vem trabalhando nas quintas-feiras, vai esbarrar em situações desse contexto. Você consegue perceber que, às vezes, o seu ápice do seu desejo central é ficar sem fazer nada? Você consegue chegar e falar isso, gritar em palavras altas para todo mundo ouvir? Não, meu desejo central é ficar sem fazer nada. E essa é a minha satisfação. É porque é a partir daí que se transforma. É isso que o ser consciente ele começa a perceber. Afinal de contas, não é que você não quer fazer ou tem raiva da atividade. É o que o seu desejo central,
de uma consciência ainda sem ter o próprio domínio, né? Na verdade, a ausência de domínio da própria consciência, está vinculada a não querer fazer nada. Mas imagine só, quem está coordenando as funcionalidades do Sol. O Sol não para de brilhar em momento nenhum. Imagina quem está coordenando a movimentação dos astros. Os astros não param de movimentar em momento nenhum. Tem até uma página no livro da série A Vida no Mundo Maior, né? Vulgarmente chamado de série de André Luiz. Essa série tem uma obra específica em que narra um fato impressionante. Tinha uma senhora que ela tinha acabado de desencarnar e ela ficou responsável por estar cuidando de um prostíbulo. Ela tinha que ficar lá mentalizando pensamentos positivos. Não, olha só, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. E ficava lá, e ela ficava na porta. Ela recebeu essa tarefa. Por quanto tempo? Não, por algumas décadas, mas tá tudo bem. Você vai ficar essas décadas aí. Ah, mas que horário? Não, começa o movimento forte começa quarta-feira até domingo. Mas domingo esvazia, mas vai ser de quarta até sábado. Um pouquinho também na parte de domingo de manhã, que o pessoal tá todo mundo indo embora. Eu vou ficar nessa jornada o tempo todo? Sim, ininterruptamente. E algumas irmãs você vai ter que auxiliar pós todos esses frangalhos de manipulações energéticas atrozes. Ah, mas como é que eu faço então? Eu vou ficar nessa atividade direto sem parar? É exatamente isso. Essa é a tarefa. Você aceita, minha irmã? Aí a pessoa, ah, sim, tá bom, então eu aceito, né? Eis que nessa confusão toda, entra o irmão lá, né, daquela história cruzada, entra o irmão que foi buscar lá para tentar esbofetear o cônjuge da filha, que na verdade abandonou ela doente enquanto ele estava lá na esbórnia. Moral da história, não é sobre essa história paralela. Você está preparado para qualquer tipo de tarefa que você for demandado fora do corpo físico, que por vezes vão levar décadas, ininterruptamente? Você está capaz de já estar realmente disposto a servir ao Cristo ininterruptamente? Você já está preparado a estar focado em atividades que são necessárias para o Pai, são necessárias para Deus, e que você será convidado a exercê-la ininterruptamente? A gente tem que começar a meditar sobre esses problemas. Porque não adianta ficar lendo essas obras, não adianta ficar lendo a experiência no mundo maior. Nossa, que legal, olha que lindo. Ainda bem que não é comigo, né? A pessoa fica logo pensando isso. Como se pudesse alguém se excluir da linha de tarefas a que todos teremos que nos submeter. Não tem como fugir disso. Isso é inútil. Ah, mas por que você está dando essa volta toda? Porque é contrário à maioria do desejo central das pessoas. A pessoa quer fazer as tarefas rápido, quer fazer rápido para não ficar fazendo nada. Ah, não trabalho, eu quero fazer logo as tarefas para depois ficar à toa, sem fazer nada. Porque a pessoa quer ter a satisfação daquela sensação de estar vendo a hora passar sem exercer nenhuma tarefa, como se fosse uma mais-valia perturbada. Olha, eu estou aqui tantas horas, meu relacionamento é com relógio de ponto. Eu estou aqui tantas horas sem trabalhar, mas lá vai registrar que eu trabalhei. E a pessoa cisma, fica com essa psicose e acha que isso não vai causar uma doença psicológica grave na consciência. Vai gravar na sua consciência umas perturbações gigantescas. Por quê? Você não está disposto a ser produtivo hora a hora. Não está disposto, não está se predispondo a estar servindo. Não, meu trabalho começou às 7, você entra às 7 e executa todas as tarefas. Acabou a tarefa? Vai caçar tarefa. Vai recalibrar instrumento, vai refazer outra coisa. O que está faltando aí? Chega no seu chefe, acabei minhas tarefas. Você tem mais alguma coisa que eu possa auxiliá-lo? Tem mais alguma tarefa que eu possa fazê-lo? Aponta que será executada. Só apontar. É esse o treinamento que estamos aqui na Terra. Esse é o ponto dramático sobre o convívio da parentela. Nós não estamos na convivência da parentela comparando-se ao fato dos trabalhos,
estarmos isentos de problemas, isentos de dificuldades. A lixeira do banheiro, ela vai se encher a cada 3 dias. Depende do número de pessoas de uma casa, em 2 dias já está cheia. Não adianta você botar um galão gigantesco. É inconsciente, é inconsistência do ponto de vista de qualidade ambiental, né? Você não vai fazer isso, botar um galão gigantesco para levar um mês para encher. Não faz sentido. É até anti-higiênico, né? Não é biologicamente coerente. Alguém derramou alguma coisa no chão. Tem gente que só vai lá, pega um papel higiênico e seca, dá uma disfarçada. Malandramente só dá uma... Pô, vou limpar? Deixa outra pessoa limpar, isso aí não é mais comigo. Aí fica manchado, aí atrai formiga, atrai bichos. A questão é, temos consciência que nós lidamos com a parentela a partir dos recursos do nosso próprio mundo íntimo e que deveríamos estar treinando hora a hora, minuto a minuto, conflito a conflito, a nossa capacidade de resolver, de equalizar conflitos sem fugir dos princípios do Cristo. É esse o treinamento. É a mesma coisa que para um local de trabalho, batendo ponto. Você não quer, fazer alguma coisa e depois parar de fazer. Fazer alguma coisa e de repente ficar à toa. Ah, vou dar enganada. A pessoa chegou aqui e ficou até fingindo que estou trabalhando. A pessoa está mentindo para a maior testemunha ocular de tudo que nós fazemos. Você mesmo. A sua consciência está registrando o que você está fazendo. Não tem pior situação da face da Terra. Não tem mesmo. Porque você, antes de reencarnar, não, pode deixar. Eu vou me esmerar, eu vou me empenhar. Quando chegar aí, eu vou reencarnar com essas pessoas, eu vou ficar preocupada com elas o tempo todo, vou me empenhar com elas, eu sei que esse recurso divino que me vai ser constituído, não preciso nem saber em detalhes quais são todos, mas não importa quem será, eu vou me empenhar para servir, para amparar, para ajudar, para ser ofendido e não ficar e perdoar a ofensa. A pessoa, por vezes, tem um monte de desvios, mas eu vou compreender, eu não vou ficar só criticando, condenando, tacando pedra, tentando transformar o outro a partir de pedradas, né? Quase tentando fazer um polimento de uma estátua a partir de pedradas. A gente promete isso tudo antes de reencarnar. Vai dar certo, agora eu vou me empenhar melhor, vai ver só, vai dar tudo certo. Aí quando chega aqui, entramos no modo domínio possessivo. Nos comportamos exatamente como nós somos. Grandes e esquisitos psicopatas. É porque a psicopatia tradicional é somente para manter a sociedade minimamente estável. Mas como é que você mantém um lar minimamente estável e saudável? Como é que você alimenta o seu próprio lar com pensamentos positivos, com ideais mais nobres, com exemplos e condutas cada vez mais construtivas? Como é que você faz isso? Porque muitos não vão te compreender. Poxa lá, a pessoa tá lavando louça, assoviando, tudo feliz, só para poder quer que eu lave também feliz. E se eu não quiser lavar feliz? Falei, não tem problema nenhum, fica tranquilo. Você vai lavar até o penúltimo dia da sua encarnação. Porque, de repente, no último, você tá acamado, não vai ter condição de lavar. Alguém vai ter que lavar por você. Mas fique tranquilo, você vai ter que lavar até o último. Não é opcional, é compulsório. É isso que a gente ainda não percebeu. Então, o cadinho do lar, que não necessariamente todos os membros são familiares, boa parte dos membros são, na verdade, corações que se estranharam em outras encarnações e que hoje reencarnam na condição de parentela. Então, eu estou só estendendo um pouco mais sobre esses exemplos para a gente entender mais essa questão de parentela e família. Então, nem sempre os laços de sangue reúnem almas essencialmente afins. Não reúne. Nem sempre, né? É raro, mas pode acontecer, mas é muito raro. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos. Mas quando tu vai ver o histórico dessas pessoas que se classificam como grandes inimigos, eram pessoas que já conviveram juntas. Eram pessoas que diziam que se amavam. Eram pessoas que diziam que fariam tudo uma pelas outras.
até perceber que não. E aí se maltrataram e querem buscar reconciliação. Querem transformar isso tudo, mas trazem consigo, dentro do coraçãozinho de cada um, um antagonismo. Uma coisa meio que antagônica, sabe? Parece um campo magnético que são contrários, que são opostos, que não se atraem e se repelem. Pois bem, essa situação, ou essas situações, são obrigatórias. Grandes inimigos são obrigados ao abraço diurno, sob o mesmo teto. Aí aqueles que diziam, não te suporto, não, porque você é isso, você é aquilo, aquilo outro, com certeza você é isso, com certeza você é aquilo, fica tranquilo. Deus vai te patrocinar para você checar que não é nada disso. Como? Você vai ter o constrangimento de conviver com aquela pessoa intimamente. E você vai ver que a pessoa só tem reflexos ou reações estranhas sobre certos tópicos, sobre certos assuntos, só que você vai tomar um susto. Talvez a pessoa seja menos reativa do que você mesmo. E você julgava ela a pessoa mais absurda do mundo, a pessoa mais perturbada, a pior pessoa da face da Terra, em vários assuntos, em vários aspectos. E aí você descobre na grande matemática da vida, na grande matemática dos sentimentos distorcidos, que você possui mais sentimentos distorcidos do que a outra pessoa. A pessoa aparentemente é mais tolerante, mais compreensiva com situações adversas que você não tolera e a pessoa tolera. Mas como que você percebe isso? Convivendo no mesmo teto. No mesmo teto não tem nada igual. Não tem nada igual. Então, quando a gente fala o que é a caridade, como Jesus assim compreendia, muitos associam caridade a você pegar o resto do que você não quer dentro de casa, o resto de tênis, o resto de roupa, o que está bem maltratado para dar para os outros. Ou aquela roupa que você já cansou, não tem mais graça, ou que você não gosta mais, ou porque a roupa, sei lá, puiu, ou aconteceu alguma coisa e você quer dar para outra pessoa. E acha que a beneficência, beneficiar alguém com alguma coisa, resume a essência da caridade. Não resume a essência da caridade. Você pode até ter uma boa intenção de querer ajudar alguém, beneficiando alguém, para que aquele objeto ou aquele recurso não seja simplesmente voltado para o lixo, mas sim outra pessoa possa adquirir. Mas cadê o seu sentimento na hora de ocorrer aquele princípio de doação? Então, o mesmo acontece quando estamos doando a nossa palavra dentro de casa. Quando nós estamos doando a nossa atenção, quando nós estamos doando o nosso empenho, nosso esforço em ajudar alguém em alguma coisa. Ah, você pode botar essa linha aqui para mim no buraco da agulha? Ah, eu não, bota você. Ah, você pode me ajudar a ajeitar isso aqui? Não, isso aí você já consegue fazer sozinho, se vira, o problema é teu. Você pode reagir e interagir com as pessoas como você bem entender. A consciência é sua. Mas não pode depois dizer o seguinte, puxa vida, eu sou super caridoso com um monte de pessoas por aí afora. É? Mas você está sendo caridoso com o que é seu? O que você detém de você mesmo? Porque o seu tempo pertence só a você. O seu temperamento pertence só a você. O seu pensamento, a sua voz, a sua forma de agir e reagir pertence essencialmente a você. Uma roupa não necessariamente pertence a você. Se mudarmos o grau de pertencimento a não a habilidade de comprar, mas a habilidade de fabricar, a gente toma um susto, porque nós não fabricamos absolutamente nada. Olha a sua volta, você não fabrica parede, você não fabricou tinta, você não fabricou celular, capa de celular, você não fabricou polímero, você não fabricou wafer de silício que fabricou o processador, você não fabricou memória, você não fabricou absolutamente nada que está à sua volta. Você simplesmente trocou por dinheiro. Simplesmente por isso. Por uma lógica financeira estabelecida, atribuímos uma sensação de posse. Ué, mas posse é aquilo que você pode levar quando você deixa o corpo físico. Se você aprendeu a fazer uma mesa, ué, aquele conhecimento e aquela experiência vai com você. Mas a mesa não. O prego não vai. O mesmo acontece
com relação ao que nós estamos realmente doando uns para com os outros dentro do lar. Estamos doando realmente o nosso melhor? Ou o nosso melhor está guardado e em volta da nossa consciência está basicamente como se fosse um grande castelo. A nossa volta é como se fosse um grande lago cheio de crocodilo. Qualquer um que se aproxima não acessa os castelos da sua consciência. Acessa primeiro, né, o poço, o fosso cheio de crocodilo. Para se autodefender o tempo todo, contra-atacando, contra-atacando. Aí a pessoa fala, poxa, não sei porquê, hoje o dia foi tão desgastante. Mas você entrou em conflito, em briga, o dia inteiro. O dia inteiro, no azedume danado. A pessoa entrou em briga, por causa de quê? Ah, por causa da chuva. Ah, por causa disso aqui. Ah, por causa daquilo ali. Olha esse piso. E olha essa sujeira. E olha não sei o quê. A pessoa se autodesgastou o dia inteirinho. Aí depois fica assim, poxa, não sei por que a vida é tão ruim. A vida não é ruim. Nós é que lidamos de uma maneira totalmente incoerente com a vida. Então a incoerência começa na nossa consciência. Então é óbvio que vão surgir atritos. É inevitável. Pessoas que não amam, pessoas que não possuem sabedoria, se juntam sob o mesmo teto. O que vai acontecer? Conflito. É claro que vai ter conflito. Né? Então, começa por aquela frase que eu já falei assim algumas vezes. Você quer ter razão ou quer produzir a paz? Porque as duas coisas são incompatíveis. Quem é casado sabe o que eu estou falando. É impossível produzir a manutenção da paz em qualquer ciclo de convivência se você quer ter razão. Porque depois você começa a perceber o nome dos objetos. Você não pode entrar em disputa do mesmo ursinho de pelúcia. Qual é o ursinho da pelúcia? A pessoa tem que estar certa. Tem pessoas que vivem assim. Eu tenho que estar certa. A pessoa está errada. E você, de repente, está certo. Mas você não pode chegar para falar isso para a pessoa. Você está errada. Esse é o certo. Você ofende. Aí você perdeu a razão. E você deixou de praticar a proteção da paz. E você gerou um conflito. Então, mas aí começa um problema. Então como é que eu vou reagir, então? Ué, você tem que ser criativo. Vai ter que passar a ser criativo. Não vai ter jeito. Nem tudo pode ser por apontamentos. Não seria melhor assim? Olha, será que poderíamos fazer assado? O que você acha disso? Você meio que fala a expressão para a pessoa acreditar que ela... Você é basicamente quase que um obsessor do bem. Você quase induz o pensamento de coerência para a pessoa acha que o pensamento é dela, e a posse daquela solução é dela, e a pessoa vai falar. Poxa, eu também acho que isso assim é melhor. Aí você viu? Conseguimos resolver o problema sem entrar no conflito. Estamos sempre em conflitos. E todos desejosos do mesmo ursinho de pelúcia. Sabe qual é? Estar com a razão. Todo mundo quer estar com a razão. Uma coisa doentia. Até parece que estar com a razão resolveria todos os problemas da face da Terra. Né? Ó, esse piso está arrebentando no chão. Vamos dar um exemplo. Né? Um piso está soltando no chão. Ah, eu acho que foi argamassa. Aí o outro pega e fala, não, eu acho que foi dilatação térmica, porque não deixou espaço para ele dilatar, acho que botou muito estreito, aqui não deixou o espaçamento correto entre os pisos. Eu acho que é isso. Aí o outro fala, não é isso. Eu acho que alguém deixou cair algum objeto aqui. Aí começa. Às vezes pode juntar 10 pessoas, e as 10 vão ter opiniões diferentes. É impressionante. Mas ter só opinião diferente não é o problema. É que todas elas querem que a própria opinião prevaleça. Mas é só uma opinião. É só uma ideia. E quer empurrar a ideia pelo outro. Aí começa táticas, né, psicológicas de convencimento. Uma vez a pessoa falou, você não quer ler esse livro aqui não? Táticas psicológicas de convencimento. Eu falei, não mais. Eu estou fugindo disso. Aí a pessoa entendeu, por que você está fugindo disso? Não, porque dependendo do que eu vou convencer a pessoa, eu assumo uma responsabilidade por ter guiado aquela consciência. E se eu guiei ela para o buraco, induzi ela para o buraco, sem dar a menor chance da pessoa questionar ou pensar por ela mesma, eu sou responsável por jogá-la no buraco. Não, eu estou em outra vibe, eu não quero mais essa vibe, não. Eu estou fugindo disso.
Eu quero que todos possam opinar, todos possam escolher, todos possam observar, analisar e até contra. Não concordo com você, vou viver diferente. Não concordo com a sua solução, vou viver diferente. Não tem problema. Eu posso estar errado, mas pelo menos eu vou estar errando sozinho. Não vou estar errando por todo mundo, né? Então tem N situações em que a gente não se preocupa com isso. Mas se a gente quer ter razão, você quer ter a razão mesmo sabendo que você pode estar errado e induzindo os outros ao erro? Né? O mesmo acontece com relação às pessoas que estão se empenhando em certa atividade religiosa. Pô, lá vai você de novo. Principalmente as pessoas que não são espíritas comentam muito sobre isso. Poxa, no meu lar tem uma pessoa que não é espírita. Tem uma pessoa então, que é de outra religião. Tem uma pessoa que... Poxa, lá vai você de novo para lá, para aquele dia, para aquele horário. E eu fico aqui sem você, que não sei o que não sei o que lá. E começa aquela disputa, um disputando com o outro. Não é questão de tempo. Não é questão de horário, porque por vezes ambos ficam sem fazer nada. Lembra aquela velha laço de consciência que a gente não gosta de aceitar, né? de enxergar em nós mesmos, que por vezes queremos ter uma sensação de saciedade. A nossa saciedade de paz, às vezes, é fazer absolutamente nada. A pessoa não se sente em paz e tranquila fazendo alguma coisa, quer não fazer nada. Então, a pessoa às vezes vive nessa fuga e às vezes quer resolver conflitos rápido para não fazer nada. Quer tratar tudo rapidamente, rispidamente, para correr para não fazer nada. Então, na verdade, a origem não é só a inabilidade de praticar o bem, de agir no bem. A origem também está relacionado a esse desejo central de chegar em certos horários sem fazer nada. É esse o ponto que a gente às vezes não percebe no dia a dia de convivência. E aí ficamos decretando que um outro brigou, que me magoou, e que não sei o que não sei o que lá. Mas, na verdade, a solução dos conflitos, elas não são externos a nós. Elas partem do como nós internamente agimos e reagimos. Primeiro para conosco mesmo, para depois com o próximo. Né? Já observamos que nós temos obrigações para conosco, obrigações para com o próximo e obrigações para com Deus. E nesse meio campo, não importa em quais dessas vertentes estamos agindo e reagindo, temos que desenvolver os sentimentos da caridade, como Jesus muito bem explicou para todos nós lá no Livro dos Espíritos. Como Jesus compreendia, Kardec pergunta, né? Como Jesus compreendia a verdadeira caridade, né? Benevolência, aí os Espíritos respondem, benevolência para com todos. Ou seja, o nome da qualidade de quem é benevolente, né? Benevolência, de quem é bondoso, né? Indulgência para com as imperfeições alheias. Ah, como assim indulgência? Tolerância e compreensão das imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, uma vez aconteceu isso com a minha filha, né? Minha filha estava do meu lado lá, estava fazendo ovo, né? Aí ela pegou um ovo assim, deixou o ovo cair no chão, plof, estourou. Aí ela olhou para mim, né, com uma cara, né, mais novinha, olhou para uma cara assim para mim como se fosse tipo, né, como se fosse o fim do mundo. Eu peguei outro ovo e joguei no chão também. Eu falei, é só um ovo. A gente vai baixar, a gente vai limpar e não tem problema nenhum. É só um ovo. Isso não pode tomar o destino do seu dia e querer criar um grande cataclismo de sentimentos em você. Vamos limpar juntos. Tá tudo bem, faz parte. É assim que a gente treina. Quebrar o ovo na frigideira. E depois você vai descobrir, você vai jogar casca de ovo dentro. É difícil não jogar casca de ovo. Porque o ovo é frágil, a casca é frágil. Você vai ter que aprender a quebrar e se achar lá, botar o dedão, tirar, esperar um pouco, né? Ele é um coloidal, é um fluido coloidal. É óbvio que a casca vai para o fundo. Se você tiver um pouco de paciência, você espera, vira a vasilha e todas as casquinhas ficam no fundo. Não tem problema nenhum quebrar dentro. Não pode comer, né? Então a questão é, como que a gente lida com as situações que a gente acha que não são normais? Porque o normal é errar. Isso é o normal, né? Ninguém nasce sabendo nada. Você não nasce sabendo nem o próprio idioma. Né? Fica sem ouvir alguém. Você não consegue pronunciar as mesmas palavras. Você não consegue pronunciar os mesmos sons.
Então é normal, sob o mesmo teto, estarmos o tempo todo sob constrangimentos. O tempo inteiro. Esse é o treinamento. O treinamento é de continuidade. Não tem a ver, se aconteceu uma vez, tudo bem. Duas, já não sei. Não, às vezes vai acontecer várias vezes num dia, várias vezes na semana. E você vai agir, reagir de forma coerente com os seus princípios. Não, eu acho que o princípio da bondade ele tem que se expressar em todos os momentos, em todas as situações. Então, quando o ovo cai no chão, não fique revoltado. Você agradece a oportunidade de ter 2 braços, 2 pernas, 2 olhos. Você pode agachar e limpar. Você nem precisa chamar alguém para limpar para você, porque você não tem perna nem braço e nem olhos, só tem o olfato. Ou está deitado numa cama e não consegue produzir nada, e você adoraria estar produzindo. Tá aí agora, chegou a sua hora. Então, na hora que nós somos convocados a agir com coerência, a agir com coesão para com os princípios do Cristo, são nessas horas. Nem na hora do estudo. Vou na casa espírita. Ondas da vida carregam. Aí você fica lá na cantoria. Nossa, aquilo foi tão maravilhoso. Lavou minha alma, foi tão bom, me senti tão bem. Aí cheguei em casa, no primeiro ovo quebrado no chão. Aí explode, briga. Ué, mas lá foi para recarregar a bateria. Para você utilizar durante o dia a dia. Você não vai na casa espírita para criar momentos de religiosidade. Você vai na casa espírita para se restaurar, se reenergizar a sua consciência, os seus princípios, a sua lógica de princípio divino que você quer esposar, para voltar nas outras 178 horas e exercê-la durante o dia e durante a noite. 24 horas vezes 7. Se você multiplicar, você vai encontrar essas 168 horas. É o número de horas que nós temos durante a semana, contando o dia e a noite. Como assim contando a noite? Porque se você fica com um pensamento zangado, chateado, você sai do corpo físico e começa a brigar fora do corpo físico. Você deixa o corpo físico descansando, aí sai. Nossa, não entendi nada, sonhei que eu estava brigando, que eu estava gritando, apontando o dedo. É exatamente isso, você devia estar mesmo. A pessoa vive, às vezes, num clima de azedume, de contrariedade, de zangação, fica zangado no corpo físico e fora dele. Então, todos aqueles contatos que nós tivemos no passado, que a gente chamava de parentela, e que nós fomos cultivando esses corações, regando esses corações com sacrifícios pessoais, regando esses corações com carinho, com amor, com ternura, posteriormente eles passam a se chamar família. Enquanto isso, ele não se chama família, se chama parentela. Ok? É isso que ele vai falar, que a família, na verdade, é um conceito muito diferente. Por isso que ele fala, é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro, família, constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. É isso, gente. Mas quando tu vai ver aquele grupo ali, aquela dupla, aquelas 2 pessoas já reencarnaram 7.000 vezes juntas, em inúmeras situações. E conseguiram conciliar. É lógico que vão ter contrariedades, é lógico que vão ter dificuldades entre eles, mas já existe um grau de pertencimento, um grau natural de pertencimento, laços mais profundos de tolerância, laços mais profundos de bondade de um para com o outro, laços mais profundos de perdão, devido ao histórico, não devido a uma coisa mágica, que simplesmente estalou o dedo e a pessoa, de repente, criou laços de família. Laços de família, laços reais de amor, é uma construção. Quer ter um casamento perfeito? É simples. 1.000 a 2.000 anos reencarnando juntos, se sacrificando, se doando um pelo outro. Quando der 2050, 2080, puxa lá, viu? Um casamento mais amigável, carinhoso, zeloso, amoroso um com o outro. É isso, gente. É construção. Não existe facilidade na criação divina, Então, o segundo, que é a parentela, significaria o cadinho de lutas. É esse conjunto de ferramentas que todos nós temos que lutar.
É a luta ali de transformar um sentimento, né? Às vezes nossa, eu ofendi tanto a pessoa, acabei de desencarnar, né? Ofendi a pessoa e um trem me pegou. Eu estava andando na rua, ofendi a pessoa profundamente, queria tanto me reconciliar. Plum, o trem me pegou. Tá tranquilo. Só pegou foi o corpo físico. Fica tranquilo. Nesse grande avançar de caminhar em direção ao Pai, todos vão se reencontrar. E Deus vai fornecer recursos e meios para que, por constrangimentos, qual constrangimento? Vão estar os dois, às vezes, no mesmo lar. Um tem que lidar com o outro. E é engraçado quando você vê pessoas que são muito contrárias e antagônicas, né? A pessoa fala, acho que isso aqui é verde. A pessoa fala, é azul. Nossa, isso aqui tá tão salgado. Não, não tá não. Chega a ser cômico, né? Parece que estão fazendo de brincadeira, mas não é brincadeira. Há ali um repúdio de um para com o outro, contínuo. E que um se sacrificando pelo outro. Lógico, aquele que tem mais experiência, aquele que está mais voltado com os sentimentos para com Cristo, ele está mais predisposto ao sacrifício. Não é que você tem razão, meu querido. Eu acho que é isso mesmo. E a pessoa vai cativando aquele coração com atitudes de bondade, com atitudes de compreensão e tolerância e com atitudes de perdão. É o único caminho. Por isso, Deus sempre vai criar esses conjuntos de constrangimentos para reencarnarmos com pessoas que são contrárias. Ah, mas aí se a pessoa não me aceitar? Ah, mas e se a pessoa não quiser isso aqui comigo? Você não tem gerência sobre o coração do outro. Você tem gerência sobre o seu coração. Você não pode criar uma ingerência. Ah, eu vou forçar o outro a me amar, né? Vou me sacrificar bastante, depois vou cobrar. Não, você tem que dar o seu melhor, exercer o seu melhor para com todos. Essa é a regra primeira da essência da caridade. Por que para com todos? Porque se nesse caminho tiver uma pessoa que é contrária a você, tiver uma pessoa que é a favor ou que não é, não importa, você vai tratar todos com o mesmo zelo, com o mesmo carinho. Ah, mas a pessoa não vai me reconhecer, não vai compreender, não vai me perdoar. Isso é dele para com ele mesmo. A questão é você perdoar. O que está sob seu poder, você exercê-lo, né? Então significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, ou seja, intensas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos. Então o treinamento é de quem está exercendo o sentimento primeiro. Né? Porque, mas eu quero muito seguir o Cristo. Pô, mas eu estou com o coração cheio de raiva de fulano, sabe? Beltrano fez isso comigo, poxa, fez aquilo outro, estou cheio de raiva dessa pessoa. Ué, você vai ter que diluir esses sentimentos. Não é à toa que vocês estão juntos. É para um aprender a diluir o sentimento com o outro, né? Gente, falta 2 minutos. Eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Retornando. Aí a gente continua, Vanessa, do que você estava comentando. É importantíssimo que você estava apontando aí com relação a essa questão da consciência, né? Sobre como realmente nós somos no lar, né? E a gente aprende a perceber isso, né? Uma questão realmente de reflexão. A gente tem que parar e refletir. Será que eu sou a mesma pessoa no lar como eu sou em outro lugar? Será que quando acontece um problema no trabalho, eu reajo de um jeito? E quando acontece um problema em casa, eu reajo de outro? Às vezes é o mesmo problema. Sei lá, quebrou uma lâmpada, caiu uma lâmpada do chão e você ficou responsável no trabalho por trocar essa lâmpada. Qual foi o sentimento que você teve? É o mesmo? Ah, em casa você ficou zangado porque de repente, poxa, ninguém podia fazer isso por mim não? E lá no trabalho você se sente obrigado a fazê-lo? Então, a nossa relação que nós temos com o dia a dia da vida, ele na verdade, ele está destacando, né? Vou refazer a frase. Como tratamos em termos de interpretação do nosso dia e das situações, fala mais sobre o nosso mundo íntimo do que sobre as situações, do que sobre aquele dia. Aquele dia não vai existir mais. Aquele trabalho não vai existir mais daqui a 20 mil anos. Daqui a 30 mil anos, nada disso que a gente conhece aqui, que tem dificuldade disso, dificuldade daquilo outro, vai existir mais.
Essa é a realidade, gente. A gente tem que compreender isso. O treinamento para o espírito imortal, ele é muito mais complexo, muito mais difícil da gente compreender e perceber. Então a gente fica achando que a gente vem aqui para a Terra para ficar consertando coisas, para ficar criando coisas, gerando energia elétrica e não sei o quê. Olha a tempestade, olha isso, olha aquilo. A gente acha que são esses detalhes. Não, é como que você vai sentir a vida e como que você vai animar a sua consciência, dar ânima à sua consciência para exercer o seu melhor. Mas é assim. Roseli retornou à luz? Retornou sim. Foi algo rapidinho e voltou. Ficou alguns minutinhos só. Um minutinho não, ficou alguns segundos e voltou. Vamos ver se fica estável agora. Vamos lá. Então, só para concluir aqui a ideia, né? Eu não sei se todos acompanharam o que eu estava tentando. Ah, calma aí, peraí, não compartilhei aqui a tela, só um minuto. Não tem graça, né? Sem dificuldade não tem graça, né? Tá tendo dificuldade, você fala assim, agora sim, com dificuldade é outro nível, né? Com tudo funcionando direitinho, não tem graça. Tem que ter uma dificuldade a mais. Então é isso, gente, vamos lá. Então, nós compreendemos que no projeto divino, e isso no livro dos Espíritos, existem perguntas mais focadas nessa direção, né? Em que Kardec deixa claro, várias perguntas, ele vai avançando em alguns capítulos, uma observação muito clara, né, sobre a grande família espiritual e aquela parentela que realmente não é exatamente uma fácil convivência, né, uma fácil forma de conviver. Então, no decorrer das perguntas de Kardec, Kardec foi bem enfático em alguns aspectos, deixando claro no Livro dos Espíritos uns questionamentos do tipo, pô, mas qual o objetivo, né, disso? Não seria, não faria mais sentido só juntar pessoas que são afins umas às outras, né? E a espiritualidade responde com muita clareza. Os objetivos, por vezes, de paz imediata que nós imaginamos não são os objetivos divinos. Os objetivos divinos são constituídos para que aqueles que se afastaram, aqueles corações que se afastaram, possam se reintegrar na mesma grande parentela espiritual que todos nós temos, né? Todos somos filhos de Deus. É inegável. Ah, mas eu sou o grande inimigo, eu sou o seu arqui-inimigo. Não tolerei o que você fez comigo no passado. O que você fez. Tá, mas se pensar 3 encarnações atrás, você também fez coisa errada comigo no passado. Ficou um trucidando o outro durante séculos. Né? E aí imaginamos que isso um dia vai se transformar sozinho. Não existe vitória. Esse é o grande problema, né? Não existe vitória a não ser aquela que você exerce para com você mesmo. Nossa, consegui vencer essa limitação que eu tinha, de gerar uma bondade mais bondosa possível, como eu nunca consegui gerar antes. Eu consegui vencer uma limitação que eu tinha. Eu consegui vencer uma dificuldade que eu tinha. Eu consegui vencer uma condição de ser mais tolerante a um certo tipo de problema. Então, são N fatores e surgem das formas mais estranhas. Por exemplo, existem pessoas que são altamente impacientes mesmo. A pessoa está assim muito bem, e daqui a pouco a pessoa fala assim, puxa vida, não aguento mais esse barulho de passarinho cantando. Aí você fica, mas o passarinho, você não tem como desligar, não é uma caixa de som, que você pode chegar ali e peraí, deixa eu apertar o botão. Né? Então, tem alguma coisa em desarmonia para com a pessoa mesma. Ah, vou viajar para um lugar de cachoeira, um lugar de tranquilidade e paz. Aí chega lá, puxa vida, esse barulho de água caindo não para não, é? Como é que aquele barulho de água está perturbando a pessoa? Ninguém vai poder diluir esses sentimentos. Esses que eu acabei de falar agora são de si para consigo. Ninguém vai poder fazer pela gente. E os sentimentos que nós temos para com o próximo, aí sim nós podemos ajudar, né? A nós mesmos. Nós podemos diluir essas imperfeições desses sentimentos que nós estamos nutrindo uns pelos outros.
primeiramente com o exercício da boa vontade e da coragem. Da coragem de se desafiar numa relação difícil, desafiadora, que vai demandar mais sacrifício, mais empenho, mais devotamento para com seus ideais de bondade, de ternura, de afabilidade e doçura. E você quer perseguir esses ideais mesmo em condições adversas. Isso é muito raro, gente, de a gente conseguir concluir. Então, a gente nunca vai escolher ir para essas situações, ir para esses núcleos de convivência. Mas, no fundo, nós é que precisamos deles, dessas situações, para diluir as imperfeições dos nossos sentimentos. Não é o passarinho que está cantando e está irritando a pessoa. É você que já está irritado. Não é o barulho de uma cachoeira que está te irritando. É você que já está mega estressada. Então, existe uma imperfeição de sentimentos de si para consigo. Existe uma contrariedade natural de si para consigo, que essa pessoa vai ter que tratar, vai ter que trabalhar. Por vezes, tem que tratar mesmo com o psicólogo. Não dá nem para tratar sozinho. Né? Joana de Anjos deixa isso claro. Né? Existem trincheiras que nós cavamos na nossa consciência que são tão profundas que a gente esquece que a gente cava e se joga. Se joga dentro da trincheira. Aí depois está achando que consegue sair. Tá, cava uma trincheira plana, né, de paredes ortogonais com fundo e com teto. Cava um buraco aí de 6 metros e tenta subir sem corda, sem nada. Então, por vezes, criamos isso na nossa consciência. Calma aí, acho que alguém escreveu alguma coisa aqui, porque a mensagem pipoca e vai embora. Minha internet está ruim, acabei não conseguindo ouvir. Exatamente. Olha só, a Vanessa escreveu assim. Acabei não conseguindo ouvir, tal. Depois me disse, entendi bem. A família não, né? A parentela. A família já é algo que você já ama profundamente. Ambos se amam profundamente. Chegou até a ignorar os erros e coisas graves que ainda possuem para se aprimorar. Né? A família é uma oportunidade para aprendermos a amar aqueles que não conseguimos antes, reparar o mal ou o bem que deixamos de fazer. Reparar o mal... O mal é sempre a ausência do bem. Então, tudo se resume ao bem. Né? Reparar, ou seja, o que deixamos de praticar o bem, né? Deixamos de praticar o bem e às vezes agimos muito mal ao escolher outro caminho. Sim, de fazer também enxergar realmente como estamos na nossa evolução, não só como estamos na nossa evolução em si, mas como estamos diante daquele cenário. Os cenários mudam. Né? Tem pessoas que falam assim, puxa vida, eu estou falando que eu gosto muito de ir em enterro, né? Eu acho fascinante ver as pessoas em enterro. Porque você vê as pessoas antes do enterro, as pessoas quase se engalfinhavam, se odiavam, brigavam, beçam uma com a outra. Mas no enterro choram copiosamente umas pelas outras, né? Eu fico tentando entender por que a pessoa está chorando tanto, né? Às vezes eu fico sempre me achando insensível em relação a isso, mas eu fico tentando entender por que a pessoa está chorando tanto. Às vezes eu acho que uma sensação, a pessoa está com aquela sensação de ela não agiu exatamente como queria ter agido, né? Se ela não tivesse colocado tantas regras e tantas lógicas de convívio estranhas que afastaram uma das outras. E a pessoa só percebe isso na hora que realmente se separam. E aí é outro cenário, né? Aquela pessoa que tinha uma desavença e convivia ali, meio que se atritando, aí a outra desencarna. Acabou lá. Acabou a desavença e agora? Acabou. Aí algumas, de uma maneira meio adoecida, acham que estão sentindo falta da briga. Estão sentindo falta das discussões. Mas não é isso. Ela está sentindo falta da oportunidade de agir no bem. Está sentindo falta da oportunidade de poder agir e reagir com aquela outra consciência de uma maneira mais pertinente à sua própria consciência, algo que realmente pertence à sua consciência. Não, minha consciência é agir com mais bondade. E a oportunidade passa. Essa é a verdade. Passa rápida.
É extremamente rápido o nosso período aqui na Terra. Então, nós sim estamos o tempo todo aprendendo a diluir as imperfeições dos sentimentos. Ah, mas fulano me ama de uma maneira muito distorcida. Fulano me ama basicamente brigando comigo. Sim, é um amor adoecido. Mas é melhor do que ódio. Né? Você não está indo dormir do lado de uma pessoa e você não sabe se vai acordar esfaqueada. Você não está fazendo, você não pensa isso. Você sabe que tem desavenças, mas não chega a esse ponto. Há 600, 1000 encarnações atrás era assim, né? As coisas pegavam fogo mais facilmente. Em mundos inferiores é pior ainda. Então, não estamos nesse nível, mas temos que compreender que existem certas imperfeições dos sentimentos que vamos ter que trabalhar. Né? Então, por exemplo, existem relações de convivência onde as pessoas estão profundamente magoadas umas com as outras, do que lembram agora, do que estão conseguindo lembrar agora. E a pessoa não se perdoa, não se tolera. Mas, na verdade, tudo isso é uma desculpa. Tudo isso, olha o que eu vou falar agora, vai ser pesado. Tudo isso é uma desculpa para não querer se arriscar em ser bondoso e não ser reconhecido. Não querer se arriscar em ser tolerante e bondoso, e cordial e realmente zeloso, e achar que isso vai dar em nada. Nós preferimos ficar na reatividade, agindo mal com todo mundo, porque é garantia de que você sabe qual é o resultado. É estranho. A gente não quer se arriscar, né? É uma coisa meio que... Joana trata muito desse assunto. Ela fala isso com muita propriedade, eu não vou conseguir falar isso agora. Pode falar, Carolina. Eu queria comentar que eu acho isso muito interessante que você acabou de falar, e não sei se comigo com certeza acontece, já aconteceu muito. E o que eu observo é que isso também fala da nossa relação com Deus, né? O nível de comunhão que a gente tem com Deus. Porque quando a gente espera muito o retorno das pessoas, isso é sinal de que a gente está esquecendo que o mais importante é o que Deus vê, né? E é como a gente está obedecendo às leis de Deus e como está o nosso coração, né, em relação a essas coisas. Porque quando a gente consegue entrar nesse estado de comunhão com Deus, né, que muitas vezes a gente não se mantém, mas a gente consegue, né, a gente experiencia essa sensação de se sentir satisfeito, de estar agindo corretamente, mesmo não sendo aparentemente reconhecido, né? Mas a nossa tendência realmente é fazer isso, né? Esperar do outro, ao invés de agir com essa consciência de que, na verdade, a gente é instrumento de Deus também para o outro, né? E vice-versa, né? As coisas ganham mais leveza, né? Quando a gente consegue perceber e agir, né? Sentir dessa forma, experienciar a vida dessa forma. Eu acho que eu entendo que esse é o nosso grande desafio, né? Essa coisa que fala de entregar para Deus, né? É isso que eu queria comentar. Só que você falou. Não, é excelente você ter lembrado dessa frase, porque no livro Boa Nova, né, e até naquela radionovela que eu gosto muito de postar para todo mundo e tal, sobre o livro Boa Nova, Jesus fala isso várias vezes. Tudo se resume à sua relação que você tem para com Deus. Né? Até um dos patronos da homeopatia, esqueci o nome dele agora, ele também tinha uma frase célebre sobre isso, ele dizia: a relação que você tem com Deus é a relação que você tem com o próximo. Chocante, né? Que todos estão falando basicamente a mesma coisa, né? A mesmíssima coisa. Como é que você pode amar a Deus aborrecendo a sua obra, né? Amar a Deus de todo o teu coração, primeira lei. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo isso aqui. Ah, mas essa pessoa não, essa pessoa aqui do meu lado aqui que convive comigo, esse miserável, esse danadinho, não sei o quê, né? Essa pessoa é difícil, que não sei o quê. Como é que você teve coragem de criar um ser desse, Senhor? Ué, mas está questionando a criação divina. Você devia amparar a criação divina. Né? E você vai ver essas mesmas pessoas amparando uma flor na rua, amparando um animal, mas quando fala que é com aquela pessoa que ela meio que já se desgastou durante várias encarnações, que ela acha que isso não tem jeito,
mas ela não percebe que o jeito é o sacrifício dela própria em prol do amor, em prol da verdade, né? Realmente se doando, exercendo-se, empenhando-se ao máximo para o outro. Aí você observa que muitos acabam fugindo para outras atividades, menos a mais demandante. A mais demandante é para com o coração do próximo. Esse é o problema, né? Pode falar, Carolina. É exatamente isso. Eu queria comentar também mais uma coisa, né, ainda sobre isso que você falou, que a gente às vezes pensa, o outro nem reconheceu o que eu fiz, ou o outro acha que eu não fiz mais do que a minha obrigação, né? Ou que o que eu fiz não tem valor, não é grande coisa. Mas a gente também esquece que a gente tem sempre testemunhas, né? A gente às vezes vive comentando dos nossos guias espirituais, do espírito protetor, né? Que seria o anjo da guarda, né? E os obsessores também que tentam, né? Uma brecha para obsidiar a gente, que também são testemunhas, também estão muitas vezes sendo evangelizados pela gente, né? Quando tentam obsidiar a gente, né? E ver a gente, às vezes, se esforçando no bem, né? O tempo todo a gente tem testemunhas e o que a gente faz está sendo visto, né? E a gente, às vezes, vive o nosso cotidiano como se não soubesse dessas coisas, né? Que a gente está sempre cercado de espíritos e testemunhas, né? E que o bem que a gente faz sempre vai gerar bons frutos, cedo ou tarde, né? E tudo isso são coisas que a gente esquece, né, no nosso cotidiano. Acho que isso é interessante, né? Não, com certeza. E assim, a espiritualidade superior, que planeja as encarnações, o espírito anjo da guarda que nos anima, nos estimula, vai lá, perdoa, vai lá, seja bondoso, vai lá, se doa, vai, se esforça, se esmera nas suas relações de convivência, eles não ficam nos julgando. Isso é para quem não evoluiu. Da mesma maneira que você está ensinando tabuada para alguém, para uma criança, vamos supor, você começa a ensinar tabuada para a criança. Aí a criança vai e erra uma tabuada. Você não fica condenando a criança porque ela está errando a tabuada. Ela está aprendendo. Ela está aprendendo. Então esses espíritos que já evoluíram muito, eles sabem que nós estamos aprendendo, que nós ainda estamos nos arrastando em aprendizados, em repetência. Nós somos repetentes, estamos repetindo os mesmos aprendizados inúmeras vezes para diluir as imperfeições dos sentimentos em vários caracteres e gêneros de sentimentos. Não, às vezes tem um sentimento distorcido de convivência, quase que uma relação de posse. Minha esposa, minha filha. Ué, mas você está preparado para ver ela sendo filha de outro pai? Em uma outra encarnação? Você está preparado para ver a sua esposa como esposa de outra pessoa em outra encarnação? Você ainda desejar o melhor para a convivência de ambos? E você vai ter que trabalhar para amparar a convivência de ambos? Você está preparado para isso? Peraí, que isso? Isso eu não estou preparado, que não sei que. Então, tem um sentimento estranho. Você está com um sentimento de posse em algo que não é seu. O único sentimento que realmente nos pertence é o sentimento de amor. Esse é eterno. Então quer dizer que os laços divinos do amor, eles vão continuar sendo perpetuados e continuados pelo mundo afora, pelas eternidades da vida, mesmo com convivências diferentes uns com os outros. É óbvio, né? É óbvio, não vai ficar achando que você vai ficar casando com a mesma mulher pro resto da sua vida. Não vai ficar achando que vai ser suas mesmas filhas pro resto da vida. Né? Você não arrumou confusão, às vezes, com outras consciências. Você também não tem ligações com outras consciências. Você precisa reencarnar com essas pessoas também. E não necessariamente ambos estão no mesmo país, né? Você pode ter que nascer lá no mundo árabe, lá no Irã, lá no não sei aonde, e é isso. Aonde está aquela consciência, você diz, eu vou estar perto de ti e eu vou fazer o de possível e impossível para, ao seu lado, exercer o melhor da minha consciência, o melhor do meu carinho, o melhor do meu amor, hoje e sempre, mesmo em condições adversas.
Essas condições sociais que a gente fica totalmente prisioneiros hoje em dia, não, porque esse país é melhor para viver. Não, quando todos nós aqui estavam reencarnados na França, todo mundo dizia que a França era o melhor lugar do mundo para viver. Aí depois todo mundo que nasceu na Alemanha, não, o melhor lugar do mundo para nascer é na Alemanha. Aí hoje todo mundo nasce no Brasil. Não, o melhor lugar do mundo é no Brasil. Então qual é o denominador comum? É cada espírito buscando absorver o melhor daquela experiência. É importantíssimo isso. Agora, não se apegue. Não, eu quero muito reencarnar de novo no Brasil. Querer não é poder, né? Há uma distância muito grande de querer e poder. Querer é uma coisa bonita, né? Demonstra um sentimento bonito. Poder reencarnar onde você bem entender há uma distância muito grande. Nem isso nós temos capacidade de escolher. Não somos nós que escolhemos isso. Nós escolhemos o gênero de prova. O gênero de prova, que eu quero dizer, é o gênero do que nós queremos nos testar. Né? Então se você nascer numa família extremamente rigorosa na Alemanha, né, muito voltada para o empenho, para o trabalho, para a ordem, organização, eles são extremamente organizados. Tá, como é que você vai reagir depois? Você vai ficar com raiva de todo mundo que é desorganizado? Você vai ter ojeriza de todo mundo que não é organizado? Esse é o ponto, esse é o aspecto. Dependendo de quais lugares que você reencarnar e receber as impressões de outras consciências e você vai absorvê-las como verdade, como que a sua consciência vai operar, vai trabalhar? Gente, não tem ninguém obrigando ninguém a nada, tá? Ninguém. O que mais assusta no projeto reencarnatório, o que mais assusta no projeto de evolução é o grau de livre-arbítrio que todos possuem. É espantoso o nível de livre-arbítrio. Agora, é ainda mais espantoso o nível de coparticipação que todos nós temos com a criação. Então, se você cria um monte de pensamentos perturbados, você cria atmosfera em que você mesmo vai conviver. Você não tem como fugir de si mesmo. A pessoa pode querer se suicidar. Não tem problema, você vai tentar suicídio, pode até conseguir, mas a sua consciência, ou seja, a forma como você pensa e sente a vida, esteja no corpo físico ou não, a forma perturbada, desequilibrada, sem sentido, continua sem sentido, porque você é um espírito eterno. Ou, como alguns gostam de falar, né, eterno somente Deus, e todos nós somos espíritos imortais. Mas, enfim, a continuidade é a certeza absoluta. A continuidade do pensamento contínuo é chocante. O seu pensamento não desliga nunca. Por isso há tantas fugas, né, existenciais e vários fatores desses que são tão pesados na sociedade. Então, só para finalizar aqui, gente. Então, quando ele fala, recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. Por que ele está dizendo isso? Vigilância dos companheiros menos avisados. Você está numa convivência no lar. Você vê que tem muita facilidade de conviver com certa pessoa. Você meio que forma um time dentro da família. Você cola com quem um fica defendendo o outro e você para de se empenhar naquela pessoa que é meio contrária a você. Enquanto você devia fazer o contrário. Aquela pessoa que você menos depositou amor é aquela pessoa que você tinha que estar se empenhando mais. Isso não quer dizer que você tem que deixar de amar quem você está amando. O amor, ele é sublime, igual um sol. Ele irradia para todos os lados. A questão é, para de fazer sombra aonde você pode irradiar as potencialidades do seu coração e que você pode se empenhar mais. Foca lá, bota uma lente então, para dar um foco ainda maior para essa luz divina que está animando o seu coração, continuar animando aquela relação de convivência que você acha que é mais tumultuosa, é mais difícil, e que naturalmente você busca fugir, para ficar com quem concorda com a gente, com quem não nos critica. Né? É normal, é totalmente natural isso acontecer, ter uma relação de quase que tolerância absurda. Né? A pessoa, de repente, tem hábitos estranhos, aí alguém critica, mas querendo, na verdade, né, desenvolver
aquela outra consciência. Tá, mas aí como é que você desenvolve outra consciência sem ser por crítica? Tem que aprender a gerar um bem sem ser através da crítica. Ok, vamos fingir que conseguiu. Mas a pessoa automaticamente ela se sente mais à vontade com quem não critica nada a ela. Ao contrário, até alisa todos os equívocos que nossa consciência gera. É sobre essa vigilância que ele está falando. Cuidado. Isso você pode vigiar. Como que a sua consciência prefere se relacionar com quem quer manter você do jeito como você é. Você sempre vai adorar aquelas pessoas que te elogiam, que querem ver como você realmente é, que quer deixar você como você realmente é. Ah lá, ele é assim, ele sempre foi assim, a pessoa é assim, está muito bom para mim, porque vocês estão criticando ele. Essa pessoa você adora, profundamente. É a pessoa mais fascinante da Terra. Ela concorda com todos os equívocos, a ausência de amor, a ausência de carinho, a ausência de zelo, a ausência de empenho, a ausência de sacrifício. Você faz um arranhar de unha, gasta um tasquinho de unha, e a pessoa acha que você deu um braço inteiro de ajuda. E você adora ser elogiado por um esforço mínimo parecer que foi um esforço gigantesco. Cuidado, mantenha vigilância. Os alicerces da sua consciência não podem ser controlados por adoradores externos, de pessoas que, com o sentimento ainda adoecido, ama especialmente você, mesmo com todos os abismos e loucuras que a sua consciência ainda gera. Ok? É essa vigilância que ele está falando. Toma cuidado. Dentro do lar, empenha-se mais, independente do que você faz. Por que ele pede naquele livro o Ser Consciente? Para a gente revisitar o nosso dia e revisitar os nossos atos e reavaliar esses atos. Porque às vezes você faz uma bondade, mas meio que se contendo, se preservando. Ah, eu vou fazer isso aqui, sabe, gastando só 10% da minha energia. Isso aqui não precisa de 100%, né? Não precisa? Se você se acostumar a sempre usar 10% da sua capacidade em todas as atividades, isso não é gestão estratégica para o melhor desempenho de si mesmo. Isso é gestão estratégica para você se autodestruir. Porque vai passar alguns anos, você não vai conseguir dar 1% da sua capacidade. Porque você sempre mirou 10%. Então você foi lá, fez alguma coisa, montou um móvel, ficou um pouquinho torto. Aí você fala, não tem problema estar um pouquinho torto. Cara, pega o machado e parte tudo, quebra tudo, rebenta tudo. Faz de novo. Se ficar torto de novo, faz de novo. Faz de novo, até ficar perfeita. Ah, mas por quê? Porque se você não se empenhar em tentar fazer algo perfeito, que é físico, se você não se empenhar em tentar fazer algo perfeito, mais perfeito, numa relação de convivência, você para de se esforçar em tudo e passa a viver a vida no automático. E quando cai no automático, acabou a encarnação. Você vai ter o último dia da sua encarnação fazendo o mínimo. Gente, eu tô falando sério. Essa frase que ele está falando aqui, de vigilância dos companheiros, recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. Você percebe, essa relação de convivência, só eu fornecendo esse um pouquinho de empenho, tá bom. Essa pessoa não merece isso tudo mesmo. Mas o que você está falando para a sua consciência? Que você fica negociando o quanto você pode ser bondoso. Você fica negociando o quanto você pode se sacrificar pelo outro. Ah, mas se eu fizer isso, vai sujar minha roupa. Que suje bastante sua roupa, que você perca as roupas mais belas que você mais admira. E que você se sacrifique, que acaba se cortando, se machucando, se lesionando, quase perdendo unha. Mas você pega e fala, eu fiz o meu melhor. O tempo inteiro, eu não parei minuto a minuto. Se eu tenho capacidade de 100%, eu botei 99%. É sobre isso. É sobre esse nível de empenho que ele está falando. É para vigiar o quê? Vigia isso. Vigia o seu potencial de bondade e que você toda hora quer desligar, quer ficar negociando. Ah, isso aqui não vou fazer não. Ah, isso aqui eu faço depois. Ah, isso aqui não vou fazer não. Aí depois fica choramingando, depois que desencarna. Puxa vida, o tempo acabou. Passaram 80 anos rapidinho. Não passou rapidinho. É que você tentou economizar o máximo.
né? Quis sempre viver leis da termodinâmica como se você fosse matéria. Não, vou gerar o mínimo de entropia. Como é que eu posso resolver alguma coisa gastando o mínimo de energia? Todo mundo fala essa bobagem, cara. Isso me irrita profundamente. Profundamente. A pessoa quer utilizar leis da termodinâmica, né? Como que o calor viaja na matéria, como que o calor se equilibra na matéria, comparando com o seu potencial espiritual. Pelo amor de Deus, a gente não pode cair nessa bobagem. Faça o máximo. Ah, mas o máximo vai me cansar, o máximo vai me deixar dolorido. Deixe ficar dolorido. Que bom, é só um corpo físico, daqui a pouco se arruma outra. Mas empenhe-se o máximo que a sua consciência está disposta a se empenhar. Porque o tempo passa e as oportunidades não serão as mesmas. Isso que é horrível de ouvir. As oportunidades não serão as mesmas. As relações de convivência que poderiam ser amenizadas, lá na frente as relações de convivência vão ser mais difíceis ainda. Aquela pessoa que era filha ou filha vai conviver com outro coração zangado, cheio de raiva, e a pessoa adquire a raiva do outro, reagindo, um dando raiva com o outro. E depois lá na frente você vai encontrar esse mesmo espírita, que você diz que você quer se empenhar ao máximo, que você quer recobrar todas as ações de bondade que você não gerou no passado, que você que agora quer se empenhar. Só que a pessoa está muito mais raivosa, muito mais refratária. O trabalho será muito mais intenso. Vai ser necessário muito mais empenho, muito mais esforço. Ah, mas se quando 10%, você só quis se empenhar 10% do seu potencial de bondade, gerou um problema de 60%, como é que você vai tentar resolver um problema de 60% se empenhando de novo 10%? Essa matemática não fecha nunca. Ah, mas você está criando uma matemática da bondade? Ué, tem outra forma de entender isso? Você tem que vigiar o seu potencial de ser bondoso, de ser zeloso, de amparar, de socorrer, de resolver. Nossa, olha aqui, minha blusa rasgou, não sei como que eu vou ficar assim, isso aqui. Vai no YouTube, aprende como é que costura, compra uma agulha, compra a linha, costura para a pessoa. Fica até 1 da manhã costurando. Ih, furei o dedo, sangrou. Senhor, ainda bem que sangrou. Ainda bem que eu fiquei até 1 da manhã costurando a roupa para essa pessoa. Amanhã ela vai ver perfeito. E eu não sabia costurar. Eu fiquei vendo 3 horas de vídeo, mais 4 horas fazendo isso aqui, mas consegui resolver o problema para aquela pessoa. E eu sei que ela nem sequer vai valorizar. Mas eu sei que minha consciência pôde exercer esse potencial. E eu não neguei fogo, nem um minuto. É isso. É esse o caminho. Ok? É essa vigilância que a gente vai ter que enfrentar. Porque esse é o caminho do Cristo. Porque o caminho do Cristo será útil o quê? Abandonar qualquer tipo de maledicência. Um fica falando mal do outro. Um fica falando mal do outro, não sei o quê, cheio de incompreensão. Olha lá, rasgou, né? Olha lá, foi fulano que rasgou. Não, rasgou porque, olha lá, você só compra roupa ruim pra mim. E não sei o quê. E a solução era você se sacrificar costurando a roupa. Mas você não quis enxergar o sacrifício pessoal. Você preferiu entrar em quê? Em incompreensões de parentela. Ah, não, fulano não me compreende, não entende as dificuldades da vida e que não sei o quê. Vai lá e se sacrifica. É esse o caminho do Cristo. Sacrifício. Não, Jesus, né, deixou o corpo físico aqui dele, aqui na terra, para todos nós, para a gente não ter que sofrer nunca mais. Hã? Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E você acha que você não vai ter que percorrer esse caminho. Essas incongruências que são doentias do mundo religioso. A pessoa foi lá, se sacrificou, mostrou como se sacrifica. Né? Até o último minuto, sacrifício máximo. E você acha que não vai ter que fazer pequenos sacrifícios no dia a dia? Não vai ter que se imolar numa relação de convivência, se sacrificando e se empenhando e buscando agir com mais bondade, com mais empenho e ficando feliz por isso? Eu consegui fazer até 99% do meu potencial. Eu não arreguei nenhum minuto. É essa vigilância que a gente às vezes não compreende. Mas quem, por exemplo, é de uma área militar, sabe disso. Né? Você está num pilotão. O pilotão está avançando num campo inimigo, ou você depende do empenho dos outros. Senão o seu pilotão inteiro vai ser destruído. Se todo pilotão não se esforçar, não dá certo, é impossível dar certo. Então, dentro da nossa consciência, nós temos um grande pilotão
de trabalhadores que se esmera em N capacidades. A questão é, cadê a boa vontade? Ou seja, cadê a força de vontade de querer produzir aquele bem, mesmo em condições sacrificiais? É isso. Não é esse o caminho. O caminho do Cristo é esse. Mas qual que a gente escolhe geralmente? Ah, peraí, melhor ficar falando mal um do outro. Não, fulano não está reclamando da roupa, porque a pessoa reclama de tudo. Não, olha só, a pessoa está sendo incompreensiva. Eu comprei a roupa, com o meu trabalho, com o meu empenho. Como é que ela está criticando a roupa? Às vezes a roupa é de péssima qualidade, ela rasga à toa. É o tipo de malha. A malha cardada, não é malha penteada, FIA 30.1. Não é esse tipo de grandeza de qualidade de malha. É uma malha cardada, ruim, realmente rasga à toa. E depois de lavar, o tecido fica até meio que inconsistente com aquela condição inicial de fabricação. Então não é uma incompreensão, tem uma relação de lógica. Mas nessa relação de lógica, a solução do problema qual é? O caminho do Cristo é sacrificial. Busque sempre... surgiu um conflito, surgiu um problema, surgiu uma discussão. Pode imaginar, alguma coisa eu tenho que fazer aqui que vai ser sacrificial. Isso, eu tomei esse susto, né? Por que eu estou falando tanto isso fortemente sobre isso? Porque no livro Paulo e Estevão narra um momento em que Simão Pedro se perdeu completamente. Perdeu ali a situação toda, se enfiou em dívida com o Sinédrio para poder conseguir manter lá a Casa do Caminho funcionando. Pegou dinheiro com o Banco Central e não conseguia pagar a dívida. Ficou endividado com gente que queria até destruir a Casa do Caminho. Ficou com uma situação extremamente difícil. E ele naquela situação toda, e depois virou uma confusão danada esse negócio de circuncisão, porque socialmente tinha que ser circuncisado, porque ele era circuncisado, os discípulos eram circuncisados, todo mundo tinha que ser circuncisado, e senão não era cristão. Começaram a criar rituais que eram do farisaísmo para dentro do cristianismo. E meio que não querendo criar indisposição, olha isso, não querendo criar indisposição, Simão Pedro foi deixando. Tudo recorria à opinião dele e ele estava sempre preocupado em não se indispor, em não gerar contenda, em não gerar complicações, mas a coisa escalou de tal maneira que ficou uma situação insuperável. Iria ter um racha, iria destruir tudo. Aí numa reunião dessa, juntou todo mundo e Simão Pedro, extremamente consternado por não saber o que fazer, lembra de Jesus na cruz. Ele vê a imagem do Cristo na cruz. E ele pensa, entendi, eu tenho que me sacrificar nessa situação. Aí ele pega a palavra, pede para todo mundo silenciar, toma a palavra e fala, gente, o problema disso aqui tudo, o mais errado de todos, isso aqui tudo está acontecendo por minha culpa, a culpa é minha. Esse momento do livro é mais um que me chocou profundamente. Ele ter percebido, ter grandeza de perceber. Às vezes, numa discussão, a forma de você parar a discussão, a forma de você promover a paz, é você dar um passo à frente e falar, a culpa é minha. Eu não soube lidar com a situação. Me perdoe. Realmente, eu estou profundamente equivocada. Eu não deveria ter agido assim. Eu vou reconstruir, vamos recondicionar, vai dar certo. Às vezes é isso. É um exercício da humildade. Por isso é tão difícil para todos nós sermos pacificadores. Porque todo pacificador é aquele que se predispõe a assumir culpas que às vezes nem ele mesmo concorda plenamente que a culpa é dele. Mas ele percebe que em lugares que ele deveria ter regado a convivência com a água do amor, com a água da ternura, com a água da compreensão, com a água do sacrifício que já dispõe em seu mundo íntimo, a pessoa deixou de fazê-lo. Então, sim, ele se autoproclama, né, culpado da situação. E se você for ver a história, né, quem já leu o livro Paulo e Estevão, eu sei, eu estou devendo, vão me cobrar. Você diz que ia colocar o audiolivro lá do Paulo e Estevão, eu sei, eu estou totalmente enrolado, agarrado com 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu vou colocar, todos devem
Quem não puder ler pessoalmente o livro em mãos, vai para o audiolivro mesmo. É fantástica essa obra. É um divisor de águas antes e depois dessa obra. Então ele vai lá, ele mostra o caminho. Um dos caminhos que ninguém quer ter, ninguém quer assumir. Aonde você vê numa discussão todo mundo levantando a mão para falar, eu sou o culpado. Não, 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 sou eu. Não, 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 sou eu. Não, você não vê isso. Não vê. Não vê. É sempre incompreensão atrás de incompreensão, atrás de incompreensão. Um não está compreendendo o outro. E um tentando imputar um problema para o outro. E um falando mal do outro. O caminho do Cristo será útil, ou seja, será necessário e extremamente útil, abandonar a esfera, ou seja, esse conjunto de sentimentos, a esfera de pensamentos, a esfera de sentimentos da maledicência, de falar mal um do outro. Maledicência é falar mal um do outro. E incompreensões da parentela. Ah, não compreendi porque ele fez isso. Olha como é que essa pessoa faz isso. A pessoa sabe que eu não faço assim. Às vezes começam a abrir por causa de uma manteiga. Às vezes começam a abrir por causa de um pano de prata. É um teste. É uma prova. Você é capaz de perceber aquela incompreensão e falar assim, você tem toda a razão, a culpa é minha. Eu estou errada. A pessoa chega a se assustar quando você fala isso. Todo mundo para na hora. É um momento inusitado. É um momento que a pessoa percebe, aquele espírito percebe que nunca aconteceu isso em uma convivência, que ele animou em várias encarnações. É chocante, realmente, né? Pode falar, Levi. Fala, Ô, Guilherme. meu amigo, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, eu queria falar algo. Eu tô querendo falar, mas não para te vangloriar, mas para agradecer. Porque esse estudo é muito interessante, porque você coloca muitos assuntos do nosso dia a dia. E aí gera uma grande reflexão. E é importante a gente ter essa reflexão. Aí você faz uma conexão do estudo de Joana com o estudo atual, né? Porque lá a entrevista de Kardec com o espírito de Marte. Eu já tinha visto aquilo e eu fiquei surpreso com a quantidade de anos que eles vivem encarnados. Mas quando você fez a reflexão de trazer para a gente que tudo que a gente faz, que eles fazem lá, e a gente trazer para cá, que é tudo para a nossa evolução moral, para a nossa felicidade, para o nosso crescimento, todo esforço pelo próximo, e como fala o Pai, né, Deus e Jesus, a felicidade da gente é a luz que a família nos traz, porque a família é luz. Então, eu fico muito agradecido por isso, e essas reflexões eu levo para o presídio, tá? Eu gosto de ver esses estudos dirigindo, porque no trânsito tem muita dificuldade, e é um grande aprendizado. E cada reflexão, cara, é um foco de luz. Então dá para a gente evoluir com esforço, com muito esforço, mas dá para a gente trabalhar no bem, viver no bem. Então, obrigado. E não desista da gente. Um grande abraço. Desistir nunca. Vamos agradecer a Emmanuel. Emmanuel, esse desbravador impressionante, né? E a gente vem fazendo um esforço de tentar interpretar mais cada frase, né? Para não ficar assim solta. Eu tenho certeza que ele está sempre muito empenhado. Observe a frase, isso já foi escrito, esse pensamento já foi trabalhado. E a gente às vezes sempre tratou essas páginas iniciais, essas páginas de abertura, assim 15 minutos, para não atacar o tempo do horário da reunião. Numa reunião de estudo, a intenção é essa, para a gente despertar para os sentimentos mais profundos que a página está nos convidando. E temos que sim fazer um esforço, né? E aí é um esforço coletivo, pedindo licença a vocês e ao mesmo tempo pedindo ajuda, né? De realmente revisitarmos temas que tratamos às vezes em outras reuniões, em outros livros, porque tudo está conectado, tudo está alavancando a nossa consciência, né? O nosso mundo íntimo, para se tornar cada vez mais próximo, orbitar cada vez mais próximo, o uno, a identidade única, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando a gente exercer ao máximo esse potencial, e aí nós temos que trabalhar em várias situações, em vários aspectos, isso vai ser cada vez mais fácil. Mas temos que trabalhar os exemplos, temos que trabalhar o dia a dia, o ato de lavar um copo, o ato de limpar um chão, né? Tudo isso
temos que compreender por que estamos num planeta que exige isso da gente, né? Porque nada é autolimpante. Né? Ah, forno autolimpante. Não existe forno autolimpante. Existe um forno que a superfície não adere com facilidade, né? A sujeira, mas está lá a sujeira, você tem que tirar depois, não tem jeito. Então tem várias situações que a gente vai se descobrindo, se reconhecendo, né? Se percebendo no dia a dia. Então a gente tem que fazer esse esforço de tentar trazer ao máximo possível os exemplos do Cristo, as explicações do Cristo, a vivência do Cristo para o dia a dia. Né? O livro de Jesus no Lar, que é um livrinho que parece que é bobinho, mas é um livrinho profundo, em que Jesus estava, cada final do dia, durante 3 anos, morando na casa de Simão Pedro, ele discorria e conversava com todos sobre assuntos delicados, assuntos complexos, que para a gente hoje é essencial. E a ideia dessas reuniões de estudo é que a gente possa fazer isso também. Né? Ser um momento de reflexão daquela temática, mas que a gente consiga entender como ela se encaixa no nosso dia a dia, como ela se encaixa na nossa vida. E essa página, por estar tratando de família, família e parentela, né? São coisas diferentes, mas que a gente possa compreender como que nós podemos agir melhor no dia a dia para alcançar, né, esse caminho de Jesus. Porque Jesus está mostrando o caminho para alcançarmos, né, orbitar mais próximo de Deus, né? Do uno. Para de ficar dual, né? Trivalente, pentavalente, né? A gente fica nessa coisa de... Com a ciência funciona de 5 formas diferentes. Com dinheiro, ela funciona de um jeito. Dentro do lar, ela funciona de outra. Cheio de formas. Enquanto deveríamos estar animando uma única forma de pensar, uma única forma de sentir a vida. Aquela que mais nos aproxima do Criador. Então, a gente vai chegar lá. E é esse o caminho de Jesus, o caminho que ele explicou, o caminho que ele exemplificou, é o caminho que nós vamos ter que avançar e pautar o nosso dia a dia. Então, eu agradeço, Guedes, a sua colocação, porque a ideia é essa, de pegar os exemplos, esmiuçar e trazer o mais possível, exemplos mais próximos do dia a dia possível. Né? Às vezes eu posso me exceder aqui em exemplos até que de repente pode ofender alguém, eu peço desculpa, mas a ideia é para simplificar e facilitar a interpretação. Né? Então ele fala aqui, ó, o caminho de Jesus será útil, abandonar isso, abandonar aquilo e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação. Sem esmorecer na exemplificação significa você se empenhando ao máximo do seu potencial. Uma vez, eu tenho que fazer isso 3 vezes, eu tenho que fazer 10 vezes. Todo mundo fica preocupado quando Pedro perguntou, Senhor, perdoarei o meu irmão 70 vezes. E todo mundo esquece de perguntar quantas vezes ele perguntou que ele tem que fazer uma bondade. Porque o perdão, né, faz parte da caridade. A compreensão das imperfeições alheias faz parte da caridade. E a bondade para com todos faz parte da caridade. Ele não perguntou quantas vezes eu tenho que ser bondoso. Porque ele está falando aqui, sem esmorecer na exemplificação. Exemplificar o quê? A principal exemplificação que nós temos que exercer é da bondade. Porque inerente à bondade está o perdão e a compreensão. Como é que você pode ser bondoso sem perdoar? Como é que você pode ser bondoso sem compreender a perfeição alheia? E é engraçado, porque se você diz para a pessoa assim, mas a pessoa tem uma doença grave, puxa, tadinho, aí você trata até com carinho a pessoa. A pessoa não tem problema nenhum, miserável, danadinho. Como é que pode mudar a consciência dependendo do estado físico do outro? Como é que o estado físico da outra pessoa pode guiar o potencial do seu coração? Como é que ele pode ser desligado se ele estiver 100% pleno? Mas se ele estiver adoecido, tem algum problema de saúde, e você, né, quer se exemplificar em bondade. Então só quer se exemplificar em bondade com quem é moribundo, com algum problema, com alguma doença. Se a pessoa é 100% sã e saudável, não, essa pessoa tem que ser chicoteada, maltratada. Eu não tenho que ser bondoso com ela. A gente tem que observar como a nossa consciência reage e age nesses contextos, porque não faz sentido. A gente tem que perceber que não faz sentido. É a incoerência da nossa consciência. Estamos vivendo 2 consciências. Uma consciência para com quem está doente e uma consciência para quem está são. É incompatível com o projeto divino.
O projeto divino quer que você ame a todos, seja bondoso com todos, ininterruptamente, sem parar, o tempo todo. Porquanto, assim, o aprendiz fiel, ou seja, aquele que é confiável, fiel vem de fidelidade, e fidelidade vem de confiança. Ou seja, o aprendiz que é confiável, vamos botar assim, né? O aprendiz que é confiável estará estimulando-a, essas pessoas com que ele convive, através da exemplificação. Ele não precisa falar, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Então, às vezes, um problema você vai resolver sem palavra nenhuma, com um sorriso no rosto, uma alegria no coração, e você vai lá e cata o prato que caiu no chão e quebrou e sujou, e acabou com um prato de comida que só tinha aquele prato, era o último que você ia comer. E caiu, espatifou o seu prato. Alguém derrubou sem querer. Você podia bradar, você podia ficar zangada, mas você é um aprendiz confiável. Mesmo naquela situação em que você vai ficar sem comida, você vai sorrir para todos e falar: eu nem sequer estou com fome. Deixa eu catar os cacos. Não precisem parar de comer por mim. E você cata os cacos e não reclama, não critica. E todos observando aquele seu exemplo ficam chocados. Pô, ouviu o barulho dele, barriga dele roncando? Ele está deixando de comer para exemplificar a bondade, para exemplificar aquela tarefa. Isso marca qualquer pessoa que convive com você. Isso marca cada um de nós para sempre. Como o próprio Cristo marcou os discípulos, né? Quando Jesus apareceu novamente a caminho de Emaús, ninguém reconheceu Cristo. Já tinha retornado ao Pai, já tinha ficado não sei quantos dias com eles, retornou ao Pai, e de repente eles estavam fraquejando num caminho para Emaús, eis que Jesus aparece para eles e consegue estimulá-los. Mas eles reconheceram, porque Jesus sempre ofertava para eles primeiro a comida antes dele mesmo comer. E eles olharam para a pessoa, só pode ser Jesus. Reconheceram pelo ato, sem palavras reconheceram Cristo, né? Devido a esse estímulo que ele gerou naqueles corações. Então, é o que nós temos que exercer esse mesmo caminho. Estímulos que estão ligados a sacrifícios. Gente, só falta aqui um minutinho, menos de um minuto, na verdade, para fechar aqui essa segunda sala. Desculpa aí que hoje o dia foi meio tumultuado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma nova sala para a gente fechar a prece de encerramento, tudo bem? Desculpa aí esse tempo um pouco mais truncado, tá ok? Vou mandar o link para vocês agora. A gente faz a prece de encerramento. Porque a gente ora muito, Sim, pede a sim. Jesus para socorrer, para orientar aqueles irmãos, mas as nossas guerras íntimas e conflitos íntimos, só Jesus, com muita oração, muita vigilância e estudando o Evangelho, porque viver no planeta é difícil, viver sem Jesus. Por isso que essas reflexões do dia a dia é o que a gente passa todo santo dia. Aí você escutando isso 2, 3, 4 vezes, se Sim. evangelizando, a gente consegue se esforçar um pouco mais e vencer esses obstáculos, né? Não, sim, com certeza. É essencial a gente compreender, né, em profundidade o quanto que isso tudo do Cristo, que o Cristo exemplificou para todos nós, apresentou esse caminho, é o caminho que vamos ter que acabar escolhendo em diversas situações de convivência, né? Não tem como você exercitar humildade se não for sacrificial, né? Sacrificar às vezes a opinião, sacrificar às vezes de saber que está certo, mas, né, tolerar que às vezes o outro não vai compreender, mas qual é o problema? Né? E você se empenha ao máximo em bondade, saber se empenhar nos reflexos, que às vezes a pessoa produziu uma série de problemas, aí você, em vez de combater a origem, achando que a origem é aquela consciência, não, a origem é a ignorância, né? A ignorância por ignorar os ensinamentos do Cristo, ignorar qual o caminho mais sensato para levar ao Pai, né? Então, temos que ter essa disposição, acima de tudo, uma disposição, uma força de vontade de querer enxergar o melhor, de querer sentir o melhor da vida, do melhor da vida de convivência também, né? Ah, eu acho que a pessoa não quis dizer isso. Não, parece que a pessoa quis me ofender. Não, mas eu tenho certeza que a pessoa não quis me ofender. E mesmo que você tenha certeza que a pessoa quis te ofender,
Você vai buscar observar naqueles apontamentos algo construtivo, não algo para se entristecer, para se enraivecer, para ficar zangado, né? E sim, se nós não estamos ainda em condições de conviver bem com aqueles que estão no nosso lar, não vai ser tão fácil quando formos para terras distantes, né? E é isso que ele fala, né? Sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. E vai acontecer isso às vezes com nossos destinos. Temos que encontrar outras parentelas, outros grupos de convivência em que vamos ter que aprender a sermos bondosos, tolerantes, aprender a perdoar e sempre querendo exercer o bem. Ah, mas fulano fez uma maldade, o Beltrano fez uma maldade. Tudo bem, isola-se a origem, a fonte do problema e trabalha-se profundamente em gerar atitudes de bondade, aonde surgiu uma reação contrária à bondade, né? O cristão ele não fica preocupado em destruir o mal, ele fica preocupado em destruir os reflexos que o mal gerou, não só nas consciências como na vida, né? A gente sempre se empenha no reflexo, nunca na origem. Na origem é com Deus, né? Deus sabe como melhor conduzir as consciências para a perfeição, para a bondade, para o amor, né? Não somos nós que vamos impor isso a ninguém. E é isso, gente. Aos pouquinhos a gente vai trabalhando esses assuntos e vamos observar que esses assuntos são repetitivos, né? Eles só muda o assunto, mas a lógica essencial é a mesma, né? Vamos observar situações de conflitos difíceis no mundo e, sim, temos os mesmos conflitos no nosso mundo íntimo, né? Somos muito facilmente corruptíveis, né? É muito fácil corromper um sentimento de bondade por um sentimento de maldade, de contrariedade, de ódio, de destruição. Então, os mesmos que estão cometendo esses erros, não podemos nos enganar, porque por vezes nós cometemos, às vezes, dentro de casa, dentro do lar, né? Estamos muito bem e, de repente, a gente acaba agindo mal. Então, temos que reconhecer a origem desse problema, né? E a origem está em não querer se sacrificar, não querer se imolar, né? Se realmente se sacrificar no sentido de, às vezes, se submeter a situações vexatórias, difíceis, humilhantes. Vamos ter que aprender a nos humilhar diante de certas situações para conseguir transformar o ambiente. E é isso que nós não temos experiência. E o Cristo demonstrou o caminho para todos nós e sempre vai deixar nossa consciência conectada a uma alma superior à nossa, chamado Espírito Guia, Anjo da Guarda, que irá nos estimular. É esse o caminho do sacrifício, é esse o caminho da renúncia, é esse o caminho difícil, é esse o caminho do Cristo. Vem, vem, só vem. Para de reclamar, vem. E aos pouquinhos a gente vai aprendendo a seguir esses caminhos. Mas vamos lá, gente, vamos para a prece de encerramento. Desculpa aí com o avançar do horário. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, as Tuas vibrações de amor e carinho por todos nós. Te pedimos, Mestre, por todos os lares aqui representados, por todos os corações aqui empenhados, Senhor, em seguir o Teu caminho de sacrifício, o Teu caminho de empenho no bem, o Teu caminho de zelar uns pelos outros, o Teu caminho de realmente nos multiplicarmos em bondade, em compreensão, em tolerância e perdão, em todos os cenários e matizes, hoje e sempre. Só temos a agradecer, Mestre, essa experiência maravilhosa que é estarmos aqui encarnados nesse grande descobridor de corações ainda que demandam tanto, de sentimentos ainda que demandamos tanto de refinamento, de aprimoramento, para agirmos cada vez mais, a guiar os nossos destinos para o círculo mais estreito com o Pai. Obrigado, Mestre, por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Então é